Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos, geminianos, à vossa leitura de janeiro de 2025. Esta leitura que é feita ainda aqui antes do início do ano, mas que não deixa de ser já com a energia de Capricórnio nos céus. Desta vez trago-vos aqui um baralho diferente, o Pictionary. Irei depois fazer as clarificações com este outro baralho, que é o Wizards, ou seja, o baralho dos magos e o Pictionary Key, ou a chave pictórica. Basicamente, fazer aqui dois embaralhamentos para esclarecer a tal proposta que vos faço todos os meses, desta vez para janeiro de 2025, das 12 áreas de vida. Começarei pelas quatro primeiras áreas de vida, as oficinas básicas, que dizem respeito à vossa relação convosco mesmos, depois a relação com os outros, as oficinas da relação, e finalmente as oficinas coletivas ou sociais, onde iremos abordar temas que têm mais que ver com as relações sociais, mas que também influenciam as vossas áreas de vida privada. Portanto, partindo do individual para o coletivo, vamos então iniciar esta nossa viagem e proposta para o ano de 2025, mais concretamente para o mês de janeiro. À parte de todas as confusões que a comunicação começará a ter, com o Urano a entrar cada vez mais em Gêmeos, que é a próxima energia, não deixa de ser igualmente verdade, continuamos a ter um Plutão em Aquário que acaba por nos influenciar a todos e que de alguma maneira nos coloca desafios que são cada vez mais a nossa própria dimensão no mundo e aquilo que podemos escolher em relação a transformações. E o pendurado que aparece aqui na oficina 10. Ok, cartas interessantes. Vamos começar então pelas oficinas básicas, depois passaremos então sucessivamente às outras oficinas. Então, relativamente ao corpo e à vossa relação com o corpo, a oficina de Áries ou Carneiro, temos o 4 de espadas, significa que vocês estão numa fase de descanso, ou seja, os desafios do corpo, a transformação do corpo, o trabalho do corpo, neste momento vocês estão num período de descanso. Relativamente à parte económica, vocês têm aqui um rei de paus. E o rei de paus indica-nos muita estabilidade económica. Vocês estão numa fase de grande estabilidade. Têm as vossas contas pagas, a vossa estrutura feita, e portanto encontram-se aqui num período de grande estabilidade económica e de grande progresso também nesse aspecto. Já na própria comunicação, vocês têm o 5 de copas, que indica que vocês estão muito insatisfeitos, estão mais focados naquilo que são as falhas do que propriamente nos méritos, não é? Esta figura indica sempre isso. Ou seja, vocês estão aqui numa situação que mais do que aborrecimento é decepção. Uma decepção profunda com a forma como estão a comunicar ou com a forma como comunicam. E que é a vossa própria energia, ou seja, estão numa fase um pouco decepcionada e decepcionante para vocês mesmos. Entretanto, em termos daquilo que é a vossa relação com o passado, com os traumas da infância, vocês têm o Cavaleiro de Paus, ou seja, vocês estão muito na vossa dignidade. Vocês conquistaram o vosso espaço e conseguiram, dessa maneira, mostrar ao mundo aquilo que querem e o caminho que vão encetar. Eu depois iria esclarecer aqui um bocadinho melhor o que é que este 5 de copas poderá aqui indicar, porque poderá não ser muito claro. São uma das cartas que irei esclarecer à frente. Então, oficinas da relação. E nas oficinas da relação temos o pajem de paus, ok, que aparece aqui. Paus tem a ver com concretização, com fazer coisas, e vocês aparecem a fazer coisas, a trabalhar, a entregarem-se àquilo que é o vosso trabalho. Pelo menos essa é a imagem pública e a forma como vocês preenchem o palco. Todavia, falta-vos ainda aqui traqueiros para serem um rei ou para serem um cavaleiro de paus. Por exemplo, nas emoções, vocês estão muito mais fortes a esse nível e, portanto, aqui demonstram de alguma forma ainda alguma fragilidade na forma como se posicionam, como atuam no palco da vida. Relativamente àquilo que é aqui a vossa relação com o trabalho, a postura com o trabalho. Temos a roda da fortuna, ok? Que indica que tudo pode acontecer, bem e mal, o que significa que vocês estão um bocadinho em aberto. Vocês dedicam-se, vocês fazem o vosso trabalho e
como se costuma dizer, o que vier é sempre ganho, e neste momento é a roda da fortuna que marca aqui o momento. Portanto, eu diria que vocês esperam grandes recompensas, mas não sabem se as vão ter ou não vão ter. Há aqui um bocadinho uma incerteza no trabalho, mas há, obviamente, surpresas. No fundo, o que isto indica é que vai haver surpresas no vosso trabalho. Positivas ou negativas, elas vão acontecer. Depois, a nível daquilo que é os vossos relacionamentos, vocês têm aqui um dois de espadas, que nos deixa aqui uma divisão mental. Vocês têm dois caminhos mentalmente e não sabem por qual deles optar, mas existe essa clara divisão. Do ponto de vista das relações íntimas, há muitas relações a acontecerem neste momento. O três de copas isso indica, muitas amizades ou muitos relacionamentos, poderá indicar exatamente isso, vários relacionamentos, relacionamentos sucessivos, e não está a haver aqui uma verdadeira estabilidade a esse nível. E, portanto, esta seria, ou serão cartas aqui também bastante, ou muitas delas, que são necessárias de clarificar. Eu até diria que aquele 5 de copas já não faz muito sentido, face a outras que estão aqui mais interessantes. E como temos aqui arcanos maiores, iria selecionar a roda da fortuna no trabalho. Os conflitos que estão a ter, poderemos eventualmente vir a esclarecê-los do ponto de vista das relações afetivas, com outro tipo de cartas que vêm das áreas coletivas ou sociais, onde temos também muitas coisas a acontecerem. Portanto, iria pôr aqui estas cartas e depois iria ver, consoante também a leitura das outras, quais é que vou esclarecer com mais cuidado. Ora bem, relativamente àquilo que é as viagens e estudos superiores, o 5 de ouros, o que indica que há uma miséria, que há uma perda, que aqui não há grande desenvolvimento nem em estudos superiores, nem em viagens, isto também parece claro, não vale a pena esclarecer. A nível da vossa imagem pública, vocês têm o dependurado, ou seja, a vossa imagem ainda não é muito positiva, mas está em vias de se reabilitar. De qualquer das formas, é também uma área de vida pouco favorecida neste mês de janeiro de 2025. A nível dos amigos, o 2 de ouros, que nos indica que vocês andam aqui entre várias pessoas sem se decidirem por onde e como querem efetivamente tomar o vosso caminho. E finalmente, vocês têm aqui a morte relativamente ao tempo. Portanto, no Grêmio tinham ali o 2 de ouros e no tempo vocês têm a morte. E a morte significa o fim de um ciclo e uma mudança profunda. E se calhar iria começar exatamente por essas duas situações, o trabalho, que é, e aqui estaremos sempre no eixo espiritual, porque temos aqui Virgem, o arcano superior 10, roda da fortuna, e na casa 12, a morte. Isto talvez clarifique aquilo que encontramos ali a nível da casa 7 e 8. Portanto, parece-me que a casa 6 e 12 poderão trazer essas respostas. Vamos então aqui tirar aqui, cartas de esclarecimento para perceber, ao fim e ao cabo, que turbilhão é este e que dualidades ou dualidades são estas que levam a uma mudança tão profunda de vida e de postura. E já agora, que influência é que isso vai ter diretamente ou não no trabalho, já que estes assuntos parecem todos eles interligados. Tirar então aqui as cartas que esclarecem a roda da fortuna e as cartas que esclarecem a sombra. A sombra não, a sombra é outra coisa. A morte ou o renascimento, eu prefiro dizer o renascimento. Ora bem, então, clarificando aqui a roda da fortuna, que está na posição 6 e que tem a ver com o trabalho ou com a área do trabalho, nós temos o carro ou a carroça, significa que vocês estão a levar por diante as vossas tarefas. Temos aqui a temperança, que obriga, obviamente, a um trabalho e que é uma energia de Sagitário, contraposta à vossa, um equilíbrio muito grande, entre o carro, que é a vontade de fazer rapidamente, e a rainha de ouros, que é atingir as coisas de uma forma harmónica. E é tudo isso que vos é exigido no trabalho, essa capacidade de temperança e de equilíbrio entre as diferentes posições. Já na área espiritual, ou na espiritualidade, o que é que está a morrer? Podemos dizer que desde logo a roda da fortuna, e reparem que a roda da fortuna está no trabalho e está também na forma como vocês tratam os relacionamentos. Isto está em transformação. Tal e qual como temos um 8 de ouros, ou seja, um trabalho muito grande sobre vocês próprios, que de alguma forma vai trazer o fim
do 5 de copas. E o 5 de copas, que é aquele que estava também, se bem se recordam, na vossa carta base, ou a carta que se encontrava na casa 3 ou na posição 3 na redação, que é a vossa própria casa. E, portanto, é interessante como a própria leitura acaba por juntar estas vossas posições para vos dizer, no fundo, que há aqui uma nova espiritualidade que vocês estão a trabalhar e que passa muito por transformarem a forma como vocês comunicam e a forma como vocês estão na vida. Ou seja, vocês querem acabar com a incerteza, a roda de fortuna e querem ser mais estáveis e centrar-se mais. E não é indiferente o facto de Urano estar a transitar pela vossa casa. Vocês vão ter uma necessidade cada vez mais maior, uma intenção cada vez mais premente, assim é que é, ou seja, um acréscimo, uma vontade maior de se estabilizarem, ok? No fundo era isso que eu queria dizer, encontrarem uma maior estabilidade. E isto não deixa de ser estranho para um signo que é diário e que está em permanente mutação. Mas há uma procura por uma maior estabilidade, por uma visão mais aquariana, chamemos de assim, mais fixa, mais estruturada. E que pode ter que ver exatamente com o Urano em Gêmeos, ou na transição de Touro para Gêmeos, que vos vai começar a influenciar, ok? Era isto que eu tinha para vos dizer. Vemo-nos em fevereiro de 2025 e até lá despeço-me cordialmente. Até lá, gêmeos.